5 de setembro. São Lourenço Justiniano, primeiro patriarca de Veneza. A família de Justiniano é célebre não somente em Veneza, mas em Gênova, no reino de Nápoles, na ilha de Córcega e na ilha de Chio. Aos Justinianos de Gênova pertenceu a senhoria do Chio, doada no ano 1363 pelo imperador Andrônico e Pedro Justiniani, general dos exércitos da República de Gênova. Os Justinianos de Veneza relembram com sua história os Fábios da antiga Roma. Nasceu em Veneza em 1280 de Bernardo Justiniano, que ocupava um alto posto na primeira nobreza da República, Lourenço Justiniano. Sua mãe chamava-se Quirina e provinha de uma não menos ilustre casa. Com a idade de 24 anos, Quirina ficou viúva com 5 filhos, 3 rapazes e 2 filhas. Não tornou a casar-se, mas consagrou-se inteiramente à educação da família no temor e no amor de Deus, orando noite e dia, usando cilício, com uma corrente de bronze, reprimindo a mocidade com jejuns e vigílias, sobretudo se mostrando misericordiosa e cheia de bondade para com os pobres, assim ensinando aos filhos, tanto por palavras como pelo exemplo, a darem esmolas com boa vontade. Toda a família, em especial seus 3 filhos, Lourenço, Marcos e Leonardo, mostrou-se digna de tão santa mãe. Desde os primeiros anos, Lourenço destacou-se pela perfeição do seu comportamento. Não havia outro que lhe comparasse. Complacente com os mais velhos, fácil com seus iguais, carinhoso com seus inferiores. Além disso, dotado de certa grandeza de alma, continuamente aspirando a grandes coisas. Os brinquedos não o divertiam, como as outras crianças, pois a sabedoria divina o destinava a algo de grande. Sua mãe, Quirina, temendo que aquele ardor juvenil desencaminhasse, fazendo-o ambicionar as honrarias do mundo mais do que seria razoável, dizia ao filho, abre aspas, deixa essa loucura, tanto orgulho recende a inferno. Fecha aspas. Lourenço, sorrindo como se gracejasse, respondia, abre aspas, não temais, minha mãe, vereis em mim um grande servo de Deus. Fecha aspas. Dizia-o puerilmente, mas pouco depois Deus realizou o seu desejo. Eis como ele próprio relata esse prodígio numa obra de piedade intitulada Ramalhete de Amor. Abre aspas. Vinde, ó vós que procurais a paz, que amais o bem imutável, que até agora trabalhastes em vão, que vos sentis oprimidos pelo amor deste mundo perecível. Vinde, digo-vos, e vos relatarei prazerosamente tudo quanto Deus realizou com a minha alma. Fecha aspas. Marinho era um tio seu materno. Era este um santo e sábio sacerdote, cônego regular da congregação de São Jorge, chamada Olga, pois o mosteiro estava situado na pequena ilha do mesmo nome. Aconselhou-o, pois, sem que nada alterasse na sua vida exterior, a experimentar secretamente tudo quanto a vida religiosa oferece de mais austero. Lourenço obedeceu ao tio e começou a deitar-se à noite sobre pedaços de madeira ou sobre a terra nua. Sua mãe não tardou em perceber o que acontecia, e temendo que ele não considerasse suficientemente as dificuldades da vida religiosa, resolveu pôr à prova as suas intenções. Decidiu-se a casá-lo e com esse objetivo escolheu uma jovem bela e rica ao mesmo tempo. Percebendo que sua mãe e seus irmãos conspiravam contra ele, Lourenço promoveu seu próprio julgamento diante do crucifixo. Colocou de um lado todos os bens, fortuna, nobreza, magistraturas, honras, uma esposa, filhos, dinheiro e os prazeres de toda a espécie. De outro, os jejuns, vigílias, calor, frio, a renúncia de si mesmo. Em seguida, interrogando-se como faria um juiz, disse, abre aspas, considera bem, Lourenço, aquilo que pretendes fazer.
Acreditas possível suportar tudo isso e desprezar tudo aquilo? Fecha aspas. Então, volvendo o olhar para a cruz do Salvador, exclamou, abre aspas, sois vós, Senhor, a minha esperança. É em vós que se encontra o meu verdadeiro refúgio. Fecha aspas. E imediatamente deixa sua mãe, seus irmãos, as riquezas e as honras, e apressa-se em vestir o hábito dos cônegos regulares da congregação de São Jorge de Alga. Nela não encontrou austeridades que já não houvesse praticado, e seus superiores foram obrigados a moderar a atividade de seu zelo nesse sentido. Era o primeiro a chegar às práticas públicas e o último a sair. Terminadas as matinas, não acompanhava os irmãos que iam repousar, mas permanecia na igreja até a prima, rezada ao despontar do sol. Nada lhe agradava mais do que a possibilidade de praticar a humildade. Escolhia, de preferência, as tarefas mais abjetas e usava sempre os piores hábitos da comunidade. Obedecia ao mais leve sinal que lhe traduzia a vontade do superior. Nas conversas particulares, sacrificava a sua opinião à dos outros. Em tudo procurava o último lugar na medida em que podia fazê-lo sem afetação. Quando ia dar esmolas nas ruas, buscava todas as ocasiões de atrair sobre si o desprezo e as zombarias dos leigos. Sabia que as humilhações aceitas e suportadas com alegria eram o meio mais seguro de obter uma vitória completa sobre si mesmo e destruir em nós aquele fundo de orgulho que constitui um dos principais obstáculos à virtude. Depois de ter renunciado ao mundo, habituou-se de tal maneira a dominar a língua que nada dizia, nunca, para justificar-se ou desculpar-se, tendo um dia sido acusado no capítulo de haver transgredido um ponto da regra, conservou-se em silêncio, malgrado a falsidade da acusação. São Lourenço foi elevado ao sacerdócio, de que as suas virtudes o tornavam tão digno. O espírito de oração e de contrição de que era dotado, em elevado grau, o conhecimento que tinha das coisas espirituais e das vias interiores da piedade punha-no em condições de trabalhar com muito proveito pela santificação das almas. As lágrimas que lhe escapavam durante seus exercícios e, sobretudo, durante a celebração da Santa Missa, causavam viva impressão sobre os assistentes. Tendo sido eleito a contragosto superior da sua ordem, dirigiu-a com admirável sabedoria. Reformou-lhe a disciplina a ponto de mais tarde ser considerado seu fundador. Tinha como máxima que o religioso devia tremer diante da menor transgressão. Baseava-se em que a perfeição e os deveres do estado religioso se destinam a poucas pessoas, e que nem sempre é na quantidade que são encontrados o fervor e o espírito essenciais à religião. As obras de São Lourenço Justiniano foram impressas várias vezes. São sermões, cartas e compêndios de piedade. A linguagem do santo é a do coração. Não existe autor mais apto para despertar o amor a Deus, para inspirar uma terna devoção por todos os mistérios da salvação, para aperfeiçoar o espírito de contrição, de humildade, de renúncia, de recolhimento, e para insuflar o zelo na conquista de todas as virtudes. São Lourenço Justiniano, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santo Urbano, Santo Amã e São Bertinho.